Senhor, família, que Deus em Cristo vos abençoe. Assunto na mesa. Me fizeram uma pergunta acerca da palavra do Senhor e a dúvida da pessoa que me fez a pergunta foi: pastor, eu achei uma contradição na Bíblia. A pessoa que me procurou falou que achou uma contradição na Bíblia. Eu, a princípio e a priori, já afirmei para tal pessoa: você pode ter achado uma aparente contradição. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela tem aparentes contradições. Agora, a contradição é impossível, porque a palavra é de Deus. A palavra é inspirada por Deus. Então é impossível que ela mesma se contradiz. Mas devido a versões bíblicas, devido a traduções bíblicas, vai existir aparentes contradições. Dito isto, a contradição que a pessoa falou que achou nas Escrituras foi: pastor, a Bíblia diz para não julgar. A palavra diz para não julgar. Só que a mesma palavra diz que devemos julgar segundo a reta justiça de Deus. E aí, pastor? Eu posso julgar ou não posso julgar? Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo de número 7, escrito está: não julguem para que vocês não sejam julgados. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Mateus 7, verso 1. Agora olha que interessante. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 7. Capítulo 7 de João. Aqui está a aparente contradição. Porque em Mateus 7 está dizendo para não julgar. Porque da mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado. Da mesma maneira que você medir, você vai ser medido. Tudo isso está em Mateus 7. Porém, João vai explicar no capítulo 7 acerca do que Mateus fala no seu evangelho. Escuta isso aqui. João 7, verso 24. Não julguem. João 7, verso 24. Não julguem segundo a aparência. Mateus 7 está dizendo: como julga tu? Um cisco no olho do teu irmão, tendo um argueiro na sua testa. Isso aqui é aparência, aquilo que os olhos veem. Olha, João, não julguem segundo a aparência, vírgula, mas julguem pela reta justiça de Deus. É uma aparente contradição, irmãos, não é uma contradição. A pessoa que me procurou falou: é contradição, pastor, porque a Bíblia fala para não julgar e depois fala que pode julgar. Aparente contradição. Mateus, ele vai dizer para não julgar, porque senão será julgado, não medir, senão será medido. Ele está falando em relação a julgar a aparência, a aparência. Em Mateus 7 ele fala que a árvore é conhecida pelos frutos. Aí João ele vai explicar: não julgue segundo a aparência, mas se for julgar, julgue segundo a reta justiça de Deus. E aí, pode julgar ou não pode julgar? Você não tem autoridade, eu não tenho autoridade para julgar um indivíduo segundo a aparência. Segundo a aparência, eu não tenho autoridade para julgar ninguém.
Porém, eu posso julgar uma pessoa, eu posso julgar um indivíduo segundo a reta justiça de Deus. Pastor, o que seria a reta justiça de Deus? A palavra. Para poder concluir a minha fala e esse assunto na mesa, um julgamento coerente, comportamento. Um julgamento coerente é julgar o comportamento. O comportamento do indivíduo vai apresentar quem de fato ele é, não é a aparência. Agora, o comportamento de tal pessoa aponta que tipo de pessoa ela é. Adorador, corrigindo, verdadeiro adorador tem comportamento de verdadeiro adorador. Homem de Deus, mulher de Deus, tem comportamento de homem de Deus e de mulher de Deus. Pessoas sérias e compromissadas têm comportamento de pessoas sérias e compromissadas. Pastor, julgar assim é fácil, mas como eu julgo de uma maneira negativa? Comportamento. A pessoa que é irreverente, ela tem comportamento de irreverência. Existem pessoas que não respeitam culto, existem pessoas que não respeitam a família, existem pessoas que não respeitam o ambiente. Isso é comportamento. Então, através do comportamento da pessoa, pela Bíblia, a reta justiça, eu posso julgar. Ora, o pregador está pregando e a pessoa está no culto, mexendo no WhatsApp e nas redes sociais. Isso é falta de reverência. O professor está ensinando e a pessoa está no ambiente, levanta e senta, levanta e senta. Eu posso julgar comportamento. Eu vou dizer que essa pessoa é o quê? Irreverente. Essa pessoa não tem o quê? Reverência. O pilantra tem comportamento de pilantra. O mentiroso tem comportamento de mentiroso. O falso tem comportamento de falso. Então podemos julgar não a aparência, mas para que o nosso julgamento como pastor, como líder, como pessoa, seja coerente, temos que observar o comportamento do indivíduo. O comportamento, até dentro da psicologia. Quando você vai se consultar com um psicólogo ou um terapeuta, a primeira coisa que ele observa não é o que você fala, é o seu comportamento mediante a ele. Então, o que vai identificar um homem de Deus e uma mulher de Deus, o que vai identificar um verdadeiro adorador, um verdadeiro cristão, é o seu comportamento na família, no trabalho e na igreja. Então podemos julgar sim, através do comportamento do indivíduo. Isso é julgar segundo a reta justiça de Deus. João capítulo 7, verso 24. Agora, o que não podemos julgar segundo a aparência. Não podemos julgar ninguém segundo a aparência. Agora, através do comportamento, temos autoridade como líder, pastor, de julgar tais pessoas. Então não existe contradição. Aparente contradição.
Temos autoridade para julgar, sim, até porque a igreja, quando estiver com Cristo, ela vai ter autoridade para julgar. A igreja, dentro do âmbito escatológico, quando estiver com Cristo, a igreja vai julgar as nações, segundo a reta justiça de Deus. Como as nações se comportaram, assim será o julgamento da igreja com Cristo. Então pega essa palavra, pega esse assunto na mesa. Não podemos julgar segundo a aparência, mas homem de Deus, líder de Deus, que tem discernimento, observa o comportamento. Obreiro tem comportamento de obreiro. Marido tem comportamento de marido. Esposa tem comportamento de esposa. Então a gente tem que observar o comportamento do indivíduo. É o comportamento dele no ambiente que vai dizer quem de fato ele é. E o nosso comportamento revela aquilo que está em nosso coração. Paz, espero ter sido sucinto, objetivo e ter trazido esclarecimento acerca de julgar e não julgar. Que Deus e Cristo abençoe.